Oi, meus amores! A nossa aula hoje, nós vamos finalizar o tapete esmeralda. Olha que lindo! Super fácil, econômico. Eu gastei apenas o novelo do verde e metade do novelo natural. Antes de começar a nossa aula, quero convidar vocês para fazerem parte do nosso canal. Então, não se esqueçam, gente, de se inscrever, tocar o sininho. Tocando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal, né? Não se esquecendo de deixar o seu like aí, o seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante para o canal. Então, vamos para a nossa aula agora. O material utilizado foi um novelo de barroco natural, sendo que eu usei a metade, número 6. Um barroco Max Color na cor, olha, Max Color. Esse eu usei o novelo todo, sobrou apenas um pouquinho, número 5800. Também vou estar usando uma agulha 3,5, certo? E uma tesoura. Lembrando que todos os produtos usados nessa aula são 100% círculo. Gente, algumas pessoas falam, mas na minha cidade não tem. Você pode estar ligando aí, olha, no 0800 da Círculo, certo? E entrando em contato com eles, que eles vão fornecer para vocês o endereço mais próximo da sua casa, certo? Então, é só você ligar no 0800 648 2966. Você vai ser super bem atendido e vai ter a informação aí que você precisa. Na outra aula, nós paramos, né, que a gente estava emendando os quadradinhos. Agora aqui, gente, olha, no último quadradinho, a gente vai emendar um lado aqui e outro na base, certo? Aí, você vem aqui no cantinho também, olha, deixa eu virar a agulha aqui. Você vai prender aqui no cantinho, olha, um ponto baixo, certo? Aí, você faz uma correntinha, volta, esse aqui é o último quadradinho, tá? E faz 3 pontos baixos, 3 pontos altos aqui. Você trabalhou os 3 pontos altos, olha, você emendou lá o cantinho. Aí, você vem no seu quadradinho que está aqui ao lado e faz um ponto baixo, certo? Vem aqui no quadradinho onde você está trabalhando, olha, certo? E vai trabalhar 3 pontos altos nesse espacinho de base. Trabalhou os 3 pontos altos, uma correntinha. Agora, você vem aqui nesse cantinho, trabalha um ponto baixo, uma correntinha. Agora, a gente vai vir, olha, nessa parte onde a gente deixou sem trabalhar, tá vendo? Olha aqui a emenda. Aí, você fez um ponto baixo lá, uma correntinha. Agora, você vai voltar, certo? Nesse mesmo espacinho de base e vai sobrepor 3 pontos altos. Você trabalhou os 3 pontos altos, agora você faz 2 correntinhas, certo? Vem nesse espacinho de base e trabalha 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, certo? Então, olha aqui, olha, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha. Você vem em cima dessas 2 correntinhas que a gente trabalhou para pular de um quadradinho para o outro. E vem aqui, olha, em cima delas e vai sobrepor um ponto baixo. Olha, você vê que você já transformou o cantinho do seu quadradinho, olha aqui, ó. Feito isso, você faz uma correntinha. Vem aqui, olha, nesse mesmo espacinho de base, onde você deixou sem completar o seu cantinho, e vai sobrepor 3 pontos altos. Trabalhou os 3 pontos altos, 2 correntinhas. Você vem em cima desse espacinho onde você deixou sem concluir o cantinho e trabalha 3 pontos altos. Você trabalhou os 3 pontos altos, uma correntinha, olha, você vem novamente, olha, bem no meinho, aonde você faz a emenda dos quadradinhos, e trabalha um ponto baixo. Então, olha aqui, gente, tá vendo? Você vai completando, olha, os quadradinhos, você olhando assim, você nem parece que você emendou tudo de uma só vez. E outra coisa, não tem pontas, você começa emendando, você vai terminar quando você concluir todo o trabalho com a linha verde, certo? Com a linha só, você emenda tudo e conclui. Então, olha aqui, você forma os quadradinhos, tá vendo aqui, olha?
tá sem concluir. Aí, você vem e vai completando os quadradinhos. Novamente aqui, olha, você faz uma correntinha, vem no próximo espacinho de base, vai sobrepor 3 pontos altos, olha, 1, 2, 3, certo? Você vai só completar aquilo que você deixou sem concluir, olha, 2 correntinhas, pula os 3 pontinhos de base, vem no próximo espacinho, onde você trabalhou apenas 3 pontos altos, trabalha mais 3 pontinhos, olha, 1, 2, 3. Aí, você faz uma correntinha, vai em cima das 2 correntinhas de base e vai sobrepor um ponto baixo, certo? E assim você vai fazer essa sequência de repetições até chegar no cantinho do trabalho. Então, olha aqui, gente, chegamos no cantinho do nosso trabalho, certo? Nesse cantinho, você trabalha 3 pontos altos, olha, 1, 2, 3. Trabalhou os 3 pontos altos, você vai trabalhar 3 correntinhas, esse nos 4 cantinhos, viu, gente? Você vai fazer a mesma sequência. Olha, 3 pontos altos, 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos, olha, 1, 2, 3. Feito isso, você trabalha 2 correntinhas, 1, 2, e você vê que você já chegou na próxima reta. Então, você fez esse lado, chegou no cantinho, trabalhou 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, e aqui você já continua fazendo aquela sequência de repetições com 3 pontos altos, 1, 2, 2, 3, uma correntinha, vem aqui, trabalha um ponto baixo, e assim você continua fazendo todo o contorno do seu trabalho. Não se esquecendo que nos cantos você trabalha o ponto leque completo, que é 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Vamos concluir fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha, gente, a gente vai fazendo todo o contorno, certo? Chegamos aqui no cantinho, no nosso último pontinho, eu trabalho 2 correntinhas, venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, que são as 3 correntinhas, olha, e conto 1, 2, laço a terceira e vou fechar com o ponto baixíssimo, certo? Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, agora eu vou no próximo pontinho, um ponto baixo. No próximo, então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, certo? Nesse espacinho, aonde a gente emenda, olha, eu venho nesse espacinho, trabalho um ponto baixo, certo? Vou em cima do pontinho da emenda, vou sobrepor um ponto baixo e no próximo espacinho, um ponto baixo. Em cima dos 3 pontinhos de base, ponto sobre ponto. Olha, 1, 2, 3, certo? Em cima dessas 2 correntinhas de base, eu vou sobrepor apenas um ponto baixo, certo? Então, nessa correntinha que fica entre um ponto leque e outro, né, que faz os cantinhos, você vai sobrepor apenas um ponto baixo. Em cima dos 3 pontos altos, você trabalha ponto sobre ponto, olha, ponto sobre ponto. 3 pontos baixos, em cima de 3 pontos altos de base. Olha, na emenda, um ponto baixo de um lado, em cima do pontinho da emenda, você vai sobrepor um ponto baixo, e do outro lado, um ponto baixo. Então, você vai fazer todo o contorno, gente, olha, tá vendo? Na emenda, do lado, você vai trabalhar um ponto baixo, em cima do pontinho da emenda, ponto sobre ponto, do outro lado, um ponto baixo. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto baixo. Temos 3 pontos altos, 3 pontos altos. 3 pontos altos, 3 pontos baixos. Na correntinha que fica aqui no meio, que são 2 correntinhas, você vai trabalhar um ponto baixo, ponto sobre ponto, e na emenda fica 3 pontinhos
baixos. E assim você vai fazer todo o contorno, certo? A gente vai fazer essa sequência de repetições até chegar no cantinho do nosso trabalho. Tá vendo, gente? Então, a gente vai trabalhando, fazendo, não se esquecendo que na emenda nós temos 3 pontos baixos. Olha, 1, 2, 3. Em cima de cada ponto alto de base, a gente trabalhou um ponto baixo. E no meinho do quadrinho, um ponto baixo. Chegamos no nosso cantinho, olha. Em cima das 3 correntinhas do canto, você vai sobrepor um ponto baixo. Feito isso, você faz 2 correntinhas e vai voltar no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Então, lembrando que nos 4 cantinhos, nas 3 correntinhas de base, você trabalha um ponto baixo, 2 correntinhas e volta no mesmo espacinho, um ponto baixo. Feito isso, você já vai trabalhar fazendo a mesma sequência de repetições, olha. Ponto sobre ponto, um ponto baixo, ponto sobre ponto, e aqui, olha, um ponto baixo de um lado, ponto sobre ponto e um ponto baixo do outro. E assim, você vai fazer todo o contorno. Não esquecendo que nos 4 cantos é a mesma repetição. Um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Vamos fazer todo o contorno agora, gente, com a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui no cantinho, olha, a gente trabalha um ponto baixo, certo? 2 correntinhas, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Aqui a gente trabalha ponto sobre ponto, olha. Em cima de cada pontinho, você trabalha um ponto baixo. Em cima das 2 correntinhas, entre um leque e outro, você vai sobrepor um ponto baixo. Chegamos no nosso último pontinho, você vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, laça e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai trabalhar uma correntinha, puxar e cortar uma pontinha. Puxa essa pontinha e, com auxílio de uma agulha, né, você vem aqui o avesso e esconde. Ou você vai esconder na segunda argolinha aí, que na próxima carreirinha a gente vem trabalhando sobre ela. Agora, a gente vai trabalhar com o barroco natural. Agora, gente, eu vou vir aqui no cantinho, olha, então, no cantinho nós temos 2 pontos baixos e 2 correntinhas, né? Eu vou laçar aqui o pontinho que tá à direita, certo? Vou trabalhar um ponto baixo. Feito isso, eu vou trabalhar 3 correntinhas, olha, 1, 2, 3. Vou pular essas 2 correntinhas de base e venho no próximo pontinho, vou laçar o pontinho e vou trabalhar um ponto baixo, certo? Então, a gente fez aqui o cantinho primeiro. É porque a hora que a gente vir trabalhar o nosso bico, a gente vai começar aqui no cantinho. Então, se você começar aqui, já não vai dar para começar no cantinho, tá? Então, eu trabalhei, olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, pulei as 2 de base, lacei o próximo, um ponto baixo. Agora, gente, eu vou sobrepor ponto sobre ponto, até chegar no próximo cantinho, olha, somente pontos baixos. Então, em cima de cada ponto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo até chegar no próximo cantinho. Então, a gente vai trabalhando, olha, somente pontos baixos, né? A carreira anterior, a gente trabalhou pontos baixos, e nessa que a gente tá trabalhando também, certo? Ponto sobre ponto. Agora, chegou no cantinho, a mesma coisa que a gente fez no primeiro cantinho, olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, venho aqui, olha, e pulo as 2 correntinhas de base e laço o próximo pontinho baixo que está ao lado, certo? E trabalho um ponto baixo. Trabalhei o ponto baixo, aí eu vou fazer essa sequência de repetições que a gente fez desse lado. Então, nos 4 lados, a gente vai trabalhar do mesmo jeitinho, ponto sobre ponto, nos cantinhos, certo? 3 correntinhas, pula 2 correntinhas de base e um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Chegamos aqui no nosso último pontinho, você vai vir aqui no seu primeiro pontinho inicial, certo? E vai fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, você vai pegar e vai vir, olha, dentro das 3 correntinhas de base, laçar a linha, olha, tá vendo aqui? Certo? Feito isso, você faz uma correntinha, volta no mesmo espacinho de base e vai trabalhar um ponto baixo. Trabalhou o seu ponto baixo, você vai trabalhar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, certo? Feito isso, olha, você vê que você trabalhou um ponto baixo no cantinho, certo? Trabalha 4 correntinhas. Agora, você vai vir em cima do seu ponto baixo que está ao lado.
Você não vai trabalhar mais aqui dentro, não. Foi só um. 4 correntinhas, vem aqui e vai trabalhar ponto sobre ponto. Feito isso, você vai trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vai pular 2 pontinhos de base. 1, 2, vai laçar o próximo. 1 ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, certo? Você vai pular 2 pontinhos de base, 1, 2 e vai laçar o próximo, 1 ponto baixo. Você vai trabalhar 9 argolinhas depois do canto, essa do canto você não conta. Então, você vai trabalhar 9 argolinhas, trabalhando 1 ponto baixo, 3 correntinhas, pulando 2 de base. 1 ponto baixo, 3 correntinhas, pulando 2 de base, 1 ponto baixo. Você vai fazer 9 argolinhas com a mesma sequência de repetições. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª, nós vamos pular, gente, 3 pontinhos. Por quê? Para não sobrar ponto e dar a quantidade de argolinhas que a gente vai precisar para dividir o nosso bico. Então, olha, você vê, você pula 3 pontinhos. 1, 2, 3. Você vê que dá certinho, bem no meinho, porque na largura nós temos 6 quadradinhos. Você vê que dá no meinho, olha, 1, 2, 3, tá vendo? Olha, bate certinho, olha, os 3 pontinhos do meio. Aí, você trabalha 3 correntinhas, pulou os 3 pontos baixos. Aí, você vai continuar trabalhando, fazendo a mesma sequência de repetições. 3 pontos, 3 correntinhas, pulando 2, certo? 3 correntinhas e vamos pulando 2, de 2 em 2, até chegar no próximo cantinho. Chegamos aqui no cantinho, olha, nós trabalhamos o nosso ponto baixo em cima do último pontinho baixo, olha, tá vendo? Dá certinho. Agora, você faz 4 correntinhas e vem dentro da argolinha, olha, e vai sobrepor um ponto baixo. Olha aqui, tá vendo? Então, nós trabalhamos o último pontinho, ponto sobre ponto, 4 correntinhas e vem dentro da argolinha de base e vai sobrepor um ponto baixo. Então, trabalhei o ponto baixo. Agora, eu trabalho 3 correntinhas, certo? E vou pular 2 pontinhos de base. 1, 2, vou no próximo, 1 ponto baixo, certo? Agora, eu vou trabalhar 3 correntinhas. Lembrando que agora a gente está trabalhando o comprimento do trabalho, tá? Pula 1, 2, 1 ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, vou pular 2 de base, 1 ponto baixo. Nós vamos trabalhar essa sequência de repetições, gente, por 23 vezes, não contando o canto, tá? A partir do canto, você vai trabalhar mais 23 argolinhas, pulando de 2 em 2. Trabalhamos 23 argolinhas pulando de 2 em 2. Lembrando que a gente está trabalhando o comprimento, certo? A próxima, a gente vai pular só um pontinho. Olha, dá bem no meinho. Pulei um pontinho, certo? Aí, eu continuo até o finalzinho da carreira com a mesma sequência de repetições. 3 correntinhas, pulo 2 de base, 1 ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 de base, 1 ponto baixo. Então, eu vou ter 23 correntinhas, pulando de 2 em 2. Na próxima, que seria a 24ª, eu pulo só 1. E depois, já continuo pulando de 2 em 2, até chegar no próximo cantinho. Como eu falei, gente, a gente está trabalhando o comprimento, certo? Então, no comprimento de um lado e do outro, certo? No canto, a gente trabalha 1 ponto baixo, certo? Olha, todos os dois lados do comprimento, a gente começa, olha, pegando um pontinho dentro da argolinha, olha, pulo os 2 primeiros pontinhos e a última argolinha também é a mesma coisa, certo? Feito isso, eu vou trabalhar 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas, olha, vem aqui em cima do meu ponto baixo de base, vou sobrepor um ponto baixo. Chegamos na largura. Agora, a gente vai trabalhar 9 argolinhas pulando de 3 em 3, tá, gente? Nós vamos de 2 em 2, trabalhando 3 correntinhas, olha, 1, 2, 3. Vamos pular 2 pontinhos e laçar o próximo. Estamos trabalhando novamente a largura, tá?
Então, a gente vai fazer 9 argolinhas com a mesma sequência de repetições. Trabalhamos 9 argolinhas, pulando de 2 em 2. Na décima, olha, você vê que dá bem no meio, a gente vai pular 3 pontinhos. 1, 2, 3, vem aqui e laça. Certo? Aí, você vai continuar trabalhando novamente 9 argolinhas, até chegar no próximo cantinho, pulando de 2 em 2. Chegamos no último pontinho da largura. Então, gente, você vê, olha, na largura do nosso trabalho, você começa trabalhando ponto sobre ponto, certo? E faz as argolinhas e chega no último pontinho com ponto sobre ponto. Virou para trabalhar o comprimento, você já trabalha um pontinho, olha. Trabalha um pontinho aqui, dentro da argolinha de base, um ponto baixo. Trabalha 3 correntinhas normal, pula os 2 pontinhos e vai no próximo, um ponto baixo. Novamente, agora, gente, a gente vai trabalhar 23 argolinhas pulando de 2 em 2. Lembrando que estamos trabalhando o comprimento do nosso trabalho. Trabalhamos 23 argolinhas pulando de 2 em 2. Olha, dá bem no meinho do trabalho, olha. Agora, a gente vai pular apenas um pontinho. Vem no próximo, um ponto baixo. Então, na 24ª do comprimento, você pula um pontinho. Feito isso, você vai continuar trabalhando, olha. 3 correntinhas, pula de 2 em 2, vai na próxima, um ponto baixo. E vai trabalhar mais 23 argolinhas, com essa mesma sequência de repetições, até chegar no próximo cantinho. Chegamos aqui na nossa última argolinha, a gente vem no primeiro pontinho inicial, ponto baixo, certo? E vai emendar com ponto baixíssimo. Então, gente, olha, na largura dos dois lados, nós vamos ter um total sem contar as argolinhas do canto. Nós vamos ter um total, após a argolinha do canto, 19 argolinhas. Então, as duas do cantinho você não vai contar. Então, na largura dos dois lados, você vai ter 19 argolinhas. E no comprimento, sem contar as duas do cantinho, nós vamos ter um total de 27 argolinhas. Então, largura, 19 argolinhas. Comprimento, 27 argolinhas. Sem contar as 4 argolinhas do cantinho. Então, você não conta, tá, gente? Então, é 19 e 27. Largura, 19, comprimento, 27. Agora, nós vamos começar a trabalhar o nosso bico. Certo? Emendei com ponto baixíssimo, vou fazer, vem aqui, olha, dentro da argolinha, já laço a minha linha e subo com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Vou voltar no mesmo espacinho de base e dentro desse espacinho de base, contando com as 3 correntinhas, nós vamos trabalhar 12 pontos altos. Então, aqui no cantinho, eu trabalhei 12 pontos altos. Nos 4 cantos, você vai trabalhar 12 pontos altos, certo? Aí, eu faço 3 correntinhas. Eu venho aqui na minha base, pulo uma argolinha, laço a próxima, um ponto baixo. Feito isso, eu trabalho mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pulo uma argolinha, vou na próxima e dentro dessa argolinha eu vou sobrepor 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, 3 correntinhas. Vou pular uma de base, laço a próxima com um ponto baixo, trabalho 3 correntinhas, pulo uma argolinha de base, vou na próxima, um ponto baixo. Desculpa, gente. Trabalhei 10 pontos altos, 3 correntinhas, pulei uma de base, um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo uma de base, novamente 10 pontos altos. Trabalhamos os 10 pontos altos, pulo a próxima argolinha, pulo uma correntinha de base, vou na próxima, um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, pulo uma de base, vou no próximo. Então, no cantinho, os 4 cantos, 12 pontos altos. 3 correntinhas, pulo uma de base, na próxima um ponto baixo. 3 correntinhas, a partir do bico do canto, nós vamos trabalhar 10 pontos, tá, gente? Somente nos cantos, nos 4 cantos, são 12. Aí, eu trabalho 3 correntinhas, pulo uma de base, uma argolinha de base, 10 pontos altos. 3 correntinhas, pulo uma de base, na próxima um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo a próxima e na próxima 10 pontos altos. 3 correntinhas,
pulo uma argolinha de base, na próxima ponto baixo. 3 correntinhas, pula uma de base, na próxima 10 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui, olha, no finalzinho. Trabalhamos o nosso 10 pontos altos, né? 3 correntinhas, pulamos uma de base, um ponto baixo na próxima. 3 correntinhas, pulamos uma de base e chegamos no nosso primeiro pontinho inicial, que é lá no canto. Então, lembrando, gente, que os 4 cantinhos nós vamos trabalhar 12 pontos altos. E depois, o restante dos bicos, todos eles com 10, tá? Vamos lá, vamos emendar 1, 2, laça a terceira e fecha com ponto baixíssimo, concluindo a nossa carreirinha, tá? Tá enroscando a linha aqui. Aí, você laça, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha e vamos cortar essa pontinha, porque agora a gente vai trabalhar novamente com a linha verde. Agora, gente, em qualquer um dos bicos que você começar, se você quiser começar no canto ou nos bicos no meio, não tem problema, porque você vai fazer a mesma sequência de repetições em todos eles. Você vai levar a agulha aqui, certo? Olha, eu levo de baixo para cima. Aí, eu viro e venho aqui, olha, faço isso aqui. Olha como fica a minha agulha no ponto. Aí, eu vou arrastar a minha linha verde, certo? E vou trabalhar um cordão de 4 correntinhas, olha. 1, 2, 3, 4 correntinhas, certo? Por quê? 3 correntinhas vai fazer a vez de um ponto alto e uma vai ficar para espaço de um ponto para o outro, tá? Agora, olha, eu venho no próximo pontinho, você vê que eu volto no mesmo pontinho aonde eu saí com a agulha lá no avesso. Então, eu venho aqui, faço isso aqui, olha, de um lado para o outro, certo? E vou trabalhar um ponto alto. Trabalhei meu ponto alto, eu vou fazer uma correntinha, vou no próximo pontinho, olha. Tá? Olha, sempre de baixo para cima e de um lado para o outro, olha. Um ponto alto. Novamente, uma correntinha, certo? Olha, tá vendo? De baixo para cima, olha. E levo de um lado para o outro e prendo o meu ponto alto. E assim eu vou trabalhar em cima de cada ponto, fazendo essa sequência de repetições, tá, gente? Uma correntinha, um ponto alto, laçando de um lado para o outro, tá? Então, se eu tenho 10 pontos altos de base, eu vou ter 10 pontos altos, sendo com uma correntinha de espaço de um para o outro. Então, olha aqui como fica, tá vendo, gente? Você pegando o ponto alto, né, desse jeito que a gente faz, olha que lindo que fica. Fica um presponto e fica um cordão de correntinhas em relevo. Olha aqui, olha. Tá vendo? Aqui nada mais é do que a cabeça do seu ponto alto. Mas quando você faz esse movimento, laçando de um lado para o outro, sobressalta um cordão de correntinhas. Olha que lindo que fica, certo? Feito isso, você vai trabalhar, certo? Uma correntinha, vai vir em cima do seu ponto baixo, que fica entre um bico e outro, e vai sobrepor um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, você vai fazer uma correntinha, vai no próximo bico e vai laçar o primeiro pontinho, já fazendo a mesma sequência de repetições, olha. Um ponto alto, certo? Uma correntinha. Vamos lá, no próximo pontinho, a mesma coisa, um ponto alto, uma correntinha. E assim você vai sobrepor em cima de cada ponto de base um ponto alto com espaço de uma correntinha. Então, gente, olha, você vai continuar fazendo essa sequência de repetição. Você vê que a gente tem 10 pontos altos de base, você vê que abre um leque com a mesma quantidade de pontos altos. A diferença é que aqui a gente acrescenta uma correntinha de um ponto para o outro. Então, tenho 10 pontos altos juntinhos, né? Olha. E na próxima, 10 pontos altos aberto, porque a gente tem uma correntinha de espaço. Feito isso, você faz uma correntinha, vai no próximo pontinho, olha, ponto sobre ponto.
E assim você vai fazer essa sequência de repetições até chegar no nosso cantinho do trabalho. Chegamos no nosso cantinho, gente, não tem diferença, é a mesma coisa. A única diferença é que nas nossas retas o bico tem 10 pontinhos e no cantinho 12. Olha, então eu vou fazer uma correntinha normal, ponto sobre ponto, ponto baixo, uma correntinha, vou lá no meu pontinho e já começo fazendo a mesma coisa. A diferença é só a quantidade de ponto. Então, essa carreirinha, na realidade, é uma sequência de repetições do primeiro ponto ao último ponto, certo? Olha, não muda em nada. O que vai mudar é só que os cantinhos nós temos 12 pontos altos. Olha, tá? E assim você vai fazer todo o contorno com esta mesma sequência de repetições. De um bico para o outro, uma correntinha e no meio você acrescenta um ponto baixo. Uma correntinha e depois os pontos sobre ponto com espaço de uma correntinha para o outro, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, e assim você vai fazer todo o contorno em cima de todos os bicos, a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui no nosso último bico, olha gente, que lindo que fica perfeito. Agora, você faz uma correntinha, vem aqui, olha, lá onde a gente começou, nós trabalhamos 4 correntinhas. Como eu falei, 3 faz a vez de um ponto alto e uma vai ficar para espaço. Então, você laça a terceira, fecha com um ponto baixíssimo. Então, olha aqui, ó, ficou o espacinho certinho. Faz uma correntinha e vai cortar, porque agora, novamente, a gente vai vir trabalhando com a nossa linha natural. E olha que amor que fica, gente, o natural nesse tom de verde. Olha que lindo! Né? Agora, essa pontinha aqui, você pode esconder até mesmo entre essa argolinha aqui, ó, do segundo ponto, porque agora essa carreirinha que a gente vai trabalhar já vem escondendo, não tem problema de desmanchar, tá? Vamos agora começar a trabalhar com a nossa linha natural. Eu vou começar com a minha linha natural, gente, no biquinho antes de começar o canto, tá? Mas você pode começar em qualquer um dos biquinhos. Olha, você vem aqui no primeiro espacinho, então, nós temos um ponto alto, uma correntinha. Você vem sobre a primeira correntinha de base, começando o bico, e vai sobrepor um ponto baixo, certo? Você trabalhou o seu ponto baixo no primeiro espacinho. Você vai no segundo espacinho, olha, e vai trabalhar, olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Vai no próximo espacinho, um ponto baixo, 3 correntinhas, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Vai no próximo espacinho de base e vai sobrepor novamente. Olha, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Então, aqui, olha, a gente tem 10 pontos altos. Temos 9 espacinhos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No primeiro, a gente prende um ponto baixo. A partir do segundo, eu trabalho um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, por 3 vezes a mesma sequência de repetições. Vou no próximo espacinho e vou sobrepor, olha, um ponto baixo. Vou trabalhar 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Olha aqui. Certo? Formando uma argola maior para destacar o bico. Eu venho do outro lado e vou fazer essas 3 sequências de repetições desse outro lado. Então, olha aqui, olha. Então, eu trabalhei desse lado aqui, olha, um ponto baixo. Trabalhei uma sequência de repetições por 3 vezes, sendo um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Trabalhei no próximo espacinho, certo? Que é no quinto espacinho, um ponto baixo, 7 correntinhas, voltei no mesmo espacinho, um ponto baixo. Trabalhei do outro lado a mesma sequência de repetições que eu fiz do lado direito, certo? Cheguei no último espacinho, olha, eu venho aqui e vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo aqui, gente, eu vou direto no meu próximo bico. Gente, aqui, olha,
é um bico antes do canto. O canto a gente trabalha diferente. Então, nesse espacinho, eu faço um ponto baixo, certo? Venho em cima do meu ponto baixo de base, vou sobrepor um ponto baixo, lembrando que a gente está trabalhando o canto, certo? E os cantinhos são diferentes. Olha, um ponto baixo, vou em cima do meu ponto baixo de base, um ponto baixo, sem espaço de correntinhas. Cheguei no meu bico do canto, que são 11 espacinhos. Nós temos 12 pontos altos e 11 espaços. Venho no primeiro, laço o primeiro e trabalho um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo, vou no próximo espacinho, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Eu vou fazer essa sequência de repetições por 5 vezes. Então, olha aqui, trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos. No sexto, você vai trabalhar 7 correntinhas. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Vou no próximo espacinho e vou fazer por 5 vezes novamente essa mesma sequência de repetições. Então, olha como fica bonito, gente, o bico do canto, ele fica maior que os outros, olha, tá vendo? Cheguei no meu último espacinho, olha, trabalhei um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Feito isso, olha, eu venho em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar os bicos da reta, olha. O primeiro espacinho, eu vou sobrepor um ponto baixo, certo? E já vou direto pro próximo espacinho. E vou trabalhar 3 vezes a mesma sequência de repetições. Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. E assim eu vou fazer 3 vezes. Trabalhamos 3 vezes a mesma sequência de repetições, né? No próximo espacinho, a gente trabalha 7 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7. Volta no mesmo espacinho de base e vai sobrepor um ponto baixo. Feito isso, você trabalha novamente 3 vezes essa mesma sequência de repetições, que é um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Então, olha aqui, a gente fez a mesma sequência de repetições por 3 vezes. Chegamos no nosso último espacinho, olha, um ponto baixo. Olha, então agora a gente vai trabalhar os bicos da reta, certo? Trabalhei o ponto baixo, gente. Na reta, a gente não trabalha em cima desse pontinho. Vai direto no próximo espacinho de base. Olha, sem espaço de correntinhas, um ponto baixo. Olha, fica 2 pontinhos, um do ladinho do outro. Olha, eu trabalhei o último, então eu começo com um ponto baixo no primeiro espacinho, trabalho por 3 vezes a mesma sequência de repetições. No quarto espacinho, no próximo espacinho, que é o quinto, não é o quarto. O quinto espacinho eu trabalho um ponto baixo, 7 correntinhas, um ponto baixo. Depois trabalho 3 vezes um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. No último espacinho, um ponto baixo, sem espaço de correntinhas, eu vou no próximo bico. No primeiro espaço, eu ponho um ponto baixo e vou para o segundo, com um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. E assim eu vou fazer 3 vezes essa mesma sequência de repetições. Aí eu trabalho, olha, eu trabalhei por 3 vezes. No quinto espacinho, eu trabalho um ponto baixo, 7 correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base, olha, um ponto baixo. Venho aqui e vou fazer novamente 3 vezes a mesma sequência de repetições. Trabalhei as 3 sequências, né? Eu venho no último espacinho, um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, eu vou no próximo biquinho e já começo novamente com ponto baixo. Então, os bicos que ficam na reta, gente, você vai trabalhar, olha. No primeiro espaço, um ponto baixo, olha, no primeiro e no último, olha. Você tá vendo que você trabalha o último espacinho, ponto baixo, vai direto no próximo biquinho. Ponto baixo, depois você faz por 3 vezes a mesma sequência de repetições. Na argolinha do meio, você faz a argolinha com 7 correntinhas. Vem do outro lado, as 3 repetições. No último espacinho, ponto baixo, e vai direto no próximo bico. E nos cantos, a gente já trabalha assim, olha. Um ponto baixo no meio e vai preencher os espacinhos, olha, com um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo,
um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, por 5 vezes, olha. E no meinho, a argolinha maior. Do outro lado, 5 vezes, ponto sobre ponto. Aí já começa nos bicos da reta novamente, um ponto baixo, 3 sequências de repetições, uma argolinha maior. Do outro lado, 3 sequências de repetições, um ponto baixo. Vai no próximo pontinho. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente, com a mesma sequência de repetições. A gente vai fazendo todo o contorno, chegamos no nosso último pontinho. Você vem aqui no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, dá uma puxadinha, corta uma pontinha e puxa. E essa pontinha você vai esconder no avesso entre os pontos. E está pronto o nosso trabalho, gente. Olha que lindo que ele fica. Olha o canto desse trabalho, como ele é perfeitinho. E olha as emendas quando você vem trabalhando direto, fica perfeitinho os quadradinhos, né? E para você fazer um trabalho mais largo, gente, por exemplo, aqui, olha, você vai aumentar de 5 em 5. Certo? Aqui a gente tinha 33 pontos, aí você aumenta para 38, certo? Aumentou para 38, você pode trabalhar mais 5, que dá 43, aí você vai aumentando de 5 em 5, na largura. Aí no comprimento, é só você aumentar a quantidade de carreiras, certo? Aí você vai aumentando de acordo que dê as... Aí vai aumentar de todo jeito, entendeu? Você aumentando a quantidade de carreiras... Você mede, por exemplo, aqui, olha, o bico, vamos supor que aqui tem 15 centímetros, depois de que você terminou o meio, certo? Então, você tira 15 de um lado, 15 do outro, 30 centímetros. Eu quero fazer uma passadeira com 1,30 m. Aí, você vai fazer esse meio aqui com 1 metro, porque os bicos vai ter 15 centímetros. É um exemplo, gente, que eu não sei quantos centímetros tem de bico aqui, entendeu? Então, você faz o meio com 1 metro, porque você sabe que os bicos de um lado vai dar 15 e do outro 15, então 30, aí dá 1,30 m. Ah, mas eu quero com 1,5 m, aí você vai fazer com 1,20 m o meio e os bicos completa, mais 30 centímetros, dá 1,5 m, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula. E não se esqueçam de se inscrever aí, viu, gente?